graça e paz. Que bom que o Senhor te trouxe a este lugar. Obrigada de coração por você ter tido o desejo de abrir esse vídeo para poder assistir. E eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui porque tem uma palavra dele, do coração dele, para poder falar para você. E hoje nós estaremos falando a respeito da amizade. Amizade, o que é uma amizade? Amizade sincera, a amizade que você sempre pode contar com ela e ela também com você. Porque eu creio que a amizade é uma via de mão dupla. Eu dou e também recebo. Hoje nós estaremos falando na Bíblia a respeito de Jonatas e Davi, que para mim é a amizade mais sincera que já existiu, uma aliança eterna, que mesmo quando um deles morreu, a amizade ainda perdurava, a aliança ainda perdurava. Obrigada de coração por você estar nesse lugar. Sou grata mesmo de coração a Deus. Saiba que este lugar é um lugar feito exclusivamente para falar da palavra de Deus e nada mais além disso. Somente aquilo que Deus manda. Vamos fazer uma oração, consagrar nossas vidas ao Senhor, consagrar este vídeo a Ele e tudo que diz respeito a nós, consagremos a Ele. Amém? Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pelo dom de estarmos vivos. Obrigada, Senhor, porque nós temos verdadeiros amigos, bons amigos. Obrigada porque nós também somos bons amigos para aqueles que o Senhor tem colocado diante de nós. Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa que está me assistindo em tuas mãos e tudo que lhe diz respeito, Senhor. Pai querido, Pai amado, nesse momento eu quero profetizar em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o dom do discernimento para esta pessoa, Senhor, e se ela assim já tem, que seja aperfeiçoado, Senhor, para que ela possa ver e entender aonde que está uma amizade sincera, aonde que está uma amizade honesta, Senhor. Pai querido, Pai amado, e que essa pessoa também ela venha desfrutar do doce, meigo e amável Espírito Santo, que não existe amizade mais leal do que a dele, Pai. Em o nome de Jesus eu profetizo isso para a glória do teu nome, Pai. Senhor, também eu quero orar e colocar diante de ti, interceder e colocar diante de ti as pessoas que estão inscritas neste canal, nesta família, Senhor. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam sobre a vida de cada um que aqui estão inscritos, de seus familiares, Pai. E que o Senhor, Pai, esteja sempre, Senhor, atento à oração que é feita a este lugar. E eu sei que o Senhor está, porque o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente. E nada se esconde dos teus olhos nem dos teus ouvidos, Pai. Então que as tuas bênçãos, Senhor, elas recaiam sobre a vida daqueles que estão inscritos nesse lugar, assim como em seus familiares, Pai. Colocamos tudo isso diante de Ti, dizendo que nós te amamos e que não tem ninguém mais importante que o Senhor nas nossas vidas, Pai. Ninguém é mais importante que o Senhor. Nós te amamos por tudo que o Senhor é na nossa vida. Obrigada pelo privilégio de ter o Senhor como nosso Pai, nosso amigo, nosso conselheiro. Te rendemos honra e glória para todo sempre. Amém. Que coisa boa. É muito bom. Eu amo esse momento, queridos. Amo esse momento. Pense numa coisa assim que eu desfruto mesmo da plenitude dos segundos disso aqui, de fazer essa oração. Que maravilha! Vamos lá para a palavra? Obrigada mesmo de coração, tá? Por você estar neste lugar. Vamos para a palavra? A palavra de Deus que nós estaremos lendo, ela está em 1 Samuel, capítulo 18, 2 versículos do 18, e iremos também ler, creio que 2 versículos também do 20. Se você tem sua Bíblia, pegue ela, vamos examinar as Escrituras. Não fique só de ouvir outro falar, mas vamos nós examinar aquilo que está contido de fato na palavra de Deus, tá bom? A própria palavra de Deus, ela diz que nós erramos porque não examinamos as Escrituras. Não venhamos nós sermos
estarmos contidos dentro desse contexto, dentro desses que erram por não examinar as Escrituras. De nada adianta eu ouvir falar, se eu não vir aqui examinar o que está falando essa palavra. Então, 1 Samuel, capítulo 18, diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 3 e 4, que diz assim: E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Que coisa linda você ter um amigo que lhe ama dessa forma, né? Explicitamente lhe ama. E interessante que eu creio no amor na amizade, com o amor, além de incondicional, ser uma amizade, um amor que não quer nada em troca. Tem que ter a contrapartida, mas eu não faço esperando que o outro me dê algo. Eu não faço porque pensando de será o que é que ele vai fazer por mim? Não, eu vou ajudar aqui agora, porque na hora que eu precisar vai estar ali presente para me ajudar. Não. Isso não é uma amizade limpa, não é uma amizade honesta, não é uma amizade sincera, mas a amizade é aquela em que eu faço pelo outro, pelo amor, pela dedicação, pela gratidão de ter a sua companhia e ter sempre a sua devoção, vamos dizer assim, de estar trazendo aquela amizade como um algo importante. Muitas vezes, e o interessante é que assim, às vezes a gente tem amizade por pessoas, tem uma amizade sincera com pessoas que do nada surgem nas nossas vidas, e ali aquela amizade que do nada surge, aquelas amizades perduram. Eu tenho amigos dessa forma, e se existe um amigo que não pode faltar nas nossas vidas, o nome dele é Espírito Santo. Ter a amizade dele é muito bom, é muito bom. E ter também o dom do discernimento para entender o que é uma amizade sincera é muito importante, porque muitas vezes nesse mundo que a gente vive de coisas, aonde ter coisas é mais importante do que ser, o ter é mais importante do que o ser. Muitas vezes pessoas chegam querendo a minha e a sua amizade, oferecendo coisas, facilitando coisas, presenteando com coisas que no final a gente vai ver que a amizade sincera não estava lá. A amizade não é ter, né? Mas é ser de fato amigo. Aí o versículo 4 diz assim: E Jonatas se despojou, quer dizer, se desfez da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Quer dizer, ali ele ficou desprotegido para proteger o amigo. Que coisa linda! Tudo que, é como se ele estivesse dizendo, tudo que eu tenho, eu te dou. Tudo que é meu, também é seu. Que coisa mais linda! Que amizade mais sincera, né? E hoje nós estamos vivendo um tempo em que ter bons amigos é imprescindível, porque muitas das vezes a gente está sem noção sem perceber, estamos sem noção de que estamos andando na direção que não é a que Deus quer. E quando você tem um amigo sincero, aquele amigo chega para você e diz: olha, não é assim. Eu tenho a minha filha como minha conselheira, minha amiga, e ela volta e meia, ela chega para mim e diz: mãe, olha, o que você está fazendo é assim, assim, olha, ela me mostra o norte. E eu creio muito na amizade que mostra aonde você está errando.
que mostra os seus defeitos. Eu não creio, queridos, nessa amizade que age, perdão, gaguejei aqui, que age como se você fosse perfeita. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Então eu imagino assim, se uma pessoa não diz para mim aonde é que eu posso melhorar, eu creio que essa pessoa está a falar de mim com outros, porque eu sei que eu tenho falhas, eu sei que eu erro. Então, a amizade sincera é aquela que mostra sempre aonde eu posso melhorar como ser humano, não só melhorar como amigo, mas como ser humano, porque às vezes a gente está errando sem nem ter noção que estamos errando. Vamos ver aqui o capítulo 20. O capítulo 20 diz assim fez, capítulo 20, versículo 16. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor, quer dizer, Deus, o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Que coisa linda! Que amizade linda! E eu sempre costumo dizer àqueles que são meus amigos, que são poucos, são muito poucos, amigos mesmo ali para poder estar dividindo a minha vida com eles são poucos, mas que são aqueles que já perduram por um bom tempo, por longos anos. E que a gente conhece pessoas, você conhece pessoas, é colega de pessoas, é conhecida de pessoas, você conhece pessoas, mas amigo mesmo são poucos, são raros. E eu costumo sempre dizer que amigo não precisa estar dentro da minha casa todo o tempo. Amigo de verdade não precisa estar todo o tempo ali, sabe? Contando tudo que acontece, eu não acredito nesse tipo de amizade, queridos. Amigo de verdade é uma amizade amadurecida. Aquela que eu não preciso estar todo o tempo ali grudado, colocando um peso de tudo aquilo que me acontece, estou eu lá contando, a pessoa se sente cansada de estar carregando a sua própria vida e ainda a vida do outro. Não acredito nesse tipo de amizade. Geralmente a amizade cansativa dessa forma, ela só vai só até um ponto e ali basta. Mas aqui a gente vê uma amizade sincera, que mesmo quando Jonatas morreu pela instabilidade da sanidade mental de seu pai, porque não era para Jonatas morrer da forma que morreu, não era para ter sido daquela forma, mas o seu pai ele andava tão desvairado, Saul, porque ele tinha medo. Entenda que no mesmo local onde Deus colocou Davi para poder ser treinado para vir a ser rei, foi o mesmo lugar onde Saul se levantou com inveja, com ciúme, porque Deus estava com Davi e não estava mais com ele. E aí Deus levanta no mesmo lugar Jonatas para vencer um amigo sincero, uma amizade leal, muito mais até do que com os próprios irmãos. Porque como a gente sabe, os irmãos de Davi não tinham lá essa afeição assim com Davi. E Deus levanta Jonatas vamos dizer assim, num terreno do inimigo, porque ele estava em um terreno perigoso, porque Saul queria tirar a vida de Davi, porque ele sabia que Deus era com Davi e que do jeito que as coisas iam, Davi ia ser rei. Porque até os súditos de Saul, mesmo Davi se comportando como um excelente súdito, o restante dos súditos de Saul, do reinado, olhavam e viam Davi como um homem que Deus estava com ele. Por quê? Porque ele se conduzia prudentemente. Isso a gente vê no capítulo 18, no versículo 30. Disse assim, olha: e saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduzia, quer dizer, se comportava mais prudente do que todos os servos de Saul. Portanto, o nome de Davi era muito estimado, era muito bem visto, era respeitado.
E Deus coloca Jonatas para poder ser amigo, irmão, conselheiro, parceiro de Davi. E nos dias de hoje não é diferente. Aí nós é que devemos estar fazendo uso do dom do discernimento, que eu estou sempre aqui falando. O dom do discernimento, nós devemos estar fazendo uso do dom do discernimento para saber aonde é que está uma verdadeira amizade, aonde é que está uma pessoa que está só de passagem, aonde é que está a pessoa que está vindo só para poder, naquele momento, passar aquele tempo com a gente e depois seguir. Porque tem aqueles amigos que são amigos de verdade só por um tempo. E há outros que eles vão para nossas vidas para sempre. Assim como foi Davi e Jonatas. Porque mesmo depois de Jonatas morrer, Jonatas vinha a ser morto, né, naquela guerra. Davi já proclamado rei, Davi chega e pergunta para Ziba, Davi pergunta a Ziba, que era o seu serviçal, há alguém ainda da casa de Saul para que eu possa fazer bondade, para que eu possa ser benevolente? Porque naquela guerra tinha morrido Saul, tinha morrido os outros 2 filhos, se não me falha a memória, Aminadab, eu não estou lembrando muito bem agora o nome, mas eu sei que morreu ele, Saul, e os seus 2 filhos, e os seus 3 filhos, perdão, e os seus 3 filhos. E ali a gente vê uma situação acontecer desnecessária, porque mesmo que o Espírito de Deus, mesmo que Deus não estava mais com Saul, mas não era para ter sido daquela forma. Assim como Deus ungiu Davi, Deus também ungiu Saul, mas a inveja, a inveja, a ira, sabe, se apoderou de Saul a ponto dele tirar a própria vida e ainda perder no mesmo dia. Olha, queridos, que coisa triste. Primeiro ele viu os 3 filhos serem mortos e aí por último ele vai e se desespera e tira a própria vida dele, se lança em cima daquela espada dele e ali ele tira a própria vida. Então nós vemos que no mesmo lugar aonde pode alguém se levantar contra mim, contra você, o Senhor também irá fazer com que se levante pessoas honestas, pessoas que de fato estejam nos ajudando, nos aconselhando, nos mostrando o caminho, a direção correta para seguir. E ali Davi pergunta para Ziba, tem alguém ainda da casa de Saul que eu possa fazer de benevolência, que eu possa fazer bondade? Porque ele jurou isso para Jonatas, que a aliança deles seria eterna. E ali é avisado para Davi que existe um. E quem era esse um? Exatamente um filho de Jonatas. E que ele era deficiente dos 2 pés, né? A gente sabe que essa passagem fala que quando aconteceu essa guerra, que os filisteus ganharam essa guerra diante de Saul, e derrotaram Saul, derrotaram Israel, a ama, a criada que cuidava de Mefibosete, que era o filho de Jonatas, ela sai apressadamente, pega a criança e a criança cai. E ali a criança ela fica deficiente dos 2 pés. E ali Davi manda chamar, coloca Mefibosete na mesa junto com ele. E ali passa Mefibosete, filho de Jonatas, uma aliança que foi feita lá atrás, ainda naquele tempo, perdurando, continuando a ser a mesma aliança, com a mesma fidelidade de que foi devotada lá atrás, porque era uma amizade, uma aliança, como eles disseram, eterna. Chega um momento que Jonatas diz até para Davi, né? Jonatas diz, olha, eu amo mais a nossa amizade do que o amor que eu tenho
para com as mulheres. Que coisa linda. Vemos também Jonatas, ele se colocando diante do seu pai, ficando até contra as insanidades do seu pai para ficar a favor do justo Davi. Não é que ele era amigo acobertando os erros de Davi, é porque Jonatas ele percebia e entendia e via, né, as atitudes translocadas do pai dele. E ali chega um momento aonde Saul ele se comporta de forma perversa, querendo tirar a vida de Davi, e Jonatas chega para o seu pai e pergunta: por que você quer matar um sangue inocente? O que foi que ele te fez? Ele nos livrou da mão dos filisteus. Agora veja, queridos, a mesma mão que livrou Israel dos filisteus, matando Golias, a gente já sabe dessa história, desse fato, na verdade, né? Porque foi uma história verídica. E o mesmo inimigo que foi derrotado naquele tempo para fazer com que Davi viesse para dentro do reinado de Saul, para dentro do palácio, perdão, para dentro do palácio de Saul, são os mesmos inimigos que pela a misericórdia de Deus ou pela mão de Deus mesmo, porque nada acontece sem Deus permitir, são os mesmos inimigos, são os mesmos filisteus que Saul agora sai à peleja sem Davi, e ali eles perdem a peleja e acaba vendo os 3 filhos mortos e ele no final ainda tira a própria vida. Então, a palavra de hoje é a amizade sincera. Nos nossos dias, estamos necessitando, precisando de fazer uso do discernimento para saber aonde é que está uma amizade sincera. Aqui no canal Monte, tem outros vídeos aqui abaixo. Eu vou estar olhando para poder estar colocando, fazendo uma playlist para poder colocar esse outro vídeo que tem falando sobre a amizade. E muito importante a gente estar comendo, se alimentando da palavra, para a gente ter o discernimento, ter essa ligação com Deus, para saber aonde que está a amizade sincera, como ter uma amizade sincera, como perceber aonde é que está uma amizade sincera. Muito importante queridos, e não esqueçamos que nós temos o nosso amigo Espírito Santo como nosso amigo mais achegado, que ainda que o ser humano fale conosco, nós temos o Espírito Santo como nosso aliado. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, no meu espírito, para vir aqui estar falando, e nada mais além disso, porque o que passar daí já é de mim, e de mim você não vai se instruir. Amém? Muito obrigada de coração por você estar nesse lugar. Deixe o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, aqui tem uma palavra inscrever-se. Você pode estar tocando e fazendo, nos ajudando a fazer dar crescimento a esta família que tem só um intuito, que é de levar a poderosa palavra de Deus. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. As bênçãos do Senhor, elas estão constantemente sobre a sua vida, porque a palavra dele afirma isso para nós. Lá em Efésios 1, ele diz que ele, o Pai, já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Eliana, então, e por que eu não estou vivendo ainda isso? Porque nós precisamos passar pelo processo de aprendizado para poder receber, ter e manter aquilo que Ele tem para nos dar. Aleluia! Aquilo que Ele tem para nos fazer desfrutar. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Obrigada mesmo de coração.